Meus amados irmãos, o tema que Deus colocou em nosso coração é alicerçados em Jesus Cristo. Alicerçados, firmados em Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler o livro de Mateus, capítulo 4. Vamos ler só até o versículo 4. É uma passagem conhecida, mas depois nós vamos estar falando outras passagens que a gente pode tirar um entendimento, proveito dessa passagem. Mateus 4, do 1 ao 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem aí, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista e também ser batizado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, depois de batizar Jesus, leva Jesus para o deserto para ser tentado. Mas eu vou melhorar isso aí, pelo entendimento que Deus me deu. Não era nem para ser tentado, é para Jesus ser preparado para a batalha que ele iria enfrentar e a morte de cruz. Porque não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado, foi o Espírito Santo, que nós lemos aí, o Espírito. Então, amados, o Senhor não nos manda qualquer um de nós para qualquer lugar, de qualquer jeito, não, irmãos. Nós somos preparados para qualquer lugar que quando você vai, você sente, a pessoa te chama para fazer uma visita no hospital, aí você vai fazer a visita, mas você vai porque você está preparado para dar uma palavra de exortação para aquela pessoa que está naquele leito. Pode ser até leito de morte, que pode ser UTI. Por isso a gente tem que ter sabedoria para dar uma palavra no hospital, seja no quarto ou na UTI, que a pessoa pode estar sedada, mas ela está ouvindo. Você não pode chegar na UTI de um hospital e chegar e falar assim de qualquer jeito, assim: se você for hoje ou for amanhã, você está preparado que você é uma serva, você é um servo de Deus. Não! Porque se a pessoa não tiver uma estrutura e ela estiver ouvindo, ela fala assim: e deve até ter escutado outra coisa aí, eu já estou indo embora para a glória mesmo. Então você tem que ter sabedoria, irmãos. Alguns irmãos aqui, os mais antigos, devem lembrar de alguns anos atrás aí, 15, 20 anos atrás aí, eles nem deixavam muito, até hoje tem essa restrição do povo de Deus evangélico fazer visita aos hospitais. Por causa de quê? Tinha pessoa com falta de sabedoria fazendo oração de libertação na UTI. A pessoa está arrancando tudo. Então, quer dizer, quando chegar assim, é crente, você não faz bagunça, olha o que você vai fazer, a oração que você vai fazer aí. Porque, como é que você vai fazer uma oração de libertação na UTI do hospital, irmão? Então, eles não gostavam nem que evangélico, você pode ver que tem um hospital que ele restringe o máximo que ele pode a visita religiosa. Então, uma restrição muito grande. Eu até assustei um dia que eu fui fazer uma visita agora recente na maternidade Terezinha de Jesus, o qual a visita lá visita religiosa, de 9 às 21 horas, só de 15 a 16 que você não pode ir, porque é para a família visitar. Mas que espaço grande, que beleza, então você pode ir de manhã ou de tarde, mas não é todos os hospitais assim não. Vou ver com a minha chefe, vou ver com a gerente não sei o que do hospital, vou ver com o carregado aqui, tem isso tudo, por causa disso.
da falta de discernimento de quem vai fazer a visita. Você tem que fazer a visita ali, orar ali junto com a pessoa, e pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão, diz a palavra de Deus. E ali sim, você faz a oração, Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor, fortalece ela. Bom, para cá, na sua casa, você pode estar fazendo outro tipo de oração, mas lá você tem que ter sabedoria, até por causa, não só por causa daquela, por causa de outras pessoas que podem estar ali naquela UTI. E as pessoas podem ter sido levadas ali verdadeiramente para o trabalho de macumba. E ali você faz aqui, mexe lá. Então aí acaba todo mundo, os outros pastores que for fazer visita, acaba sendo penalizado por causa da atitude de alguns. Então, irmãos, Jesus aqui ele foi levado para o deserto para ser tentado. Eu falo que ele foi para ser treinado, que ele para ser o quê? Capacitado, para ele poder cumprir a sua missão ou seu ministério de 3 anos. Jesus já estava com 30 anos aqui. Então, irmãos, nós vemos aqui, aí no versículo de número 3, glória a Deus. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aí, irmãos, presta bem atenção. Jesus estava sem comer 40 dias e 40 noites. Olha que onde o inimigo foi falar primeiro com Jesus, o que Jesus tinha que fazer. Você não é o Filho de Deus, não faz isso. Onde Jesus estava mais apertado, o que é? Fome, Jesus estava com fome, a Bíblia fala que teve fome. Então o inimigo foi logo ali, na parte crucial, que era a alimentação que Jesus precisava. Então, irmãos, aqui é um ensinamento muito sério. Deus nos conhece, mas o inimigo também. O inimigo sabe de onde nós somos tirados. O inimigo sabe o que a gente precisa. Ali estava claramente, sabendo que Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando lá no deserto. E ele falou: se tu é Filho de Deus, quando que essas pedras se transformam em pães, você está com fome, você precisa comer. Mas Jesus respondeu ele na palavra, versículo 4 aí, glória a Deus. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus também era o quê? Um profundo, pois ele mesmo escreveu, né? No caso, inspirou pessoas a escrever a Bíblia. Ele sabia o que estava escrito, o que o diabo estava querendo fazer, estragar todo o plano de Deus. Então, irmãos, mas eu quero aqui, a gente que fala que o foco aqui é mostrar vamos dizer assim, aonde o diabo tem uma pega, é a brecha que a pessoa deixa, porque ele sabe a necessidade da pessoa para poder agir naquela área. Às vezes você está em casa orando a Deus por alguma coisa, aí o inimigo sopra lá no seu ouvido, sussurrando no seu ouvido, fala assim: aí você não devia estar passando por isso, não ser a serva de Deus, ele te abandonou. Essa oração que você está fazendo de madrugada não vai adiantar nada. Se você levar aquilo para o seu coração, no outro dia, verdadeiramente não vai adiantar nada. Mas quando você deposita toda a sua fé no Senhor, você pode ter certeza que o Senhor entra com a resposta em cima daquilo que você precisa. Geralmente é assim, irmãos. Então aqui, Jesus, ele tinha um grande conhecimento da palavra e com quem ele estava lidando. Era o diabo. Muitas pessoas falam aí, o diabo, ele também ele tem força. Deus tem poder, ele tem força. Não, o diabo tem poder também, só que é um poder limitado. E Deus tem um poder ilimitado, não tem limites. Deus é poderoso, mas tem muita pessoa que fica brincando com esse bicho a gente tem que ter distância dele. Eu não quero conversar com o diabo, eu quero conversar com Deus. Então, irmãos, um grande conhecimento da palavra Jesus tinha sobre a vida dele. E outra coisa, perseverança. Jesus o quê? Era perseverante. O que é isso? Esforço constante.
Ele sabia que tinha que ser perseverante naquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia muito bem por que ele veio nesse mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele sabia muito bem por que ele veio nesse mundo, para salvar toda a humanidade. Primeiramente, ele veio para salvar o seu próprio povo, mas eles rejeitaram Jesus. Então, Jesus ficou para quem confiasse, para quem acreditasse nele, que somos nós. Para quem verdadeiramente reconhece ele como o único e suficiente Salvador. E isso nós reconhecemos, aleluia. Então, irmãos, Jesus era perseverante em tudo que ele fazia. Ele não desistia. Irmão, quantas vezes nós temos desistido? Porque você orou hoje, orou amanhã, orou depois da manhã, já estou orando um ano. Irmão, o tempo sempre é de Deus. Eu também estou nessa aí, esperando a minha bênção. Eu também estou nessa aí, esperando a minha resposta, ou as minhas respostas, que nem sempre é um pedido só, a gente faz vários pedidos a Deus. Mas o tempo é de Deus. Aí que você vê se você realmente confia em Deus ou não. Você confia em Deus, ou então espera nele. Tem que esperar nele. Aí você vê o Salmo 40 que fala lá no versículo, capítulo 1, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem que ser paciente, irmão. Que Deus sempre vai querer nos dar, colocar sobre a nossa vida, sobre a nossa mão, o melhor dessa terra. Como está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. O melhor. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, mas tem que ouvir o Senhor. E você tem que querer também. Então, irmãos, outra coisa, atitude. Jesus, ele tinha atitude. O que é atitude? Quando, assim, como a pessoa se comporta, ou age, ou reage a certas situações. Isso é ter atitude. Tem uma coisa acontecendo com você, então você vai agir de acordo com a sua atitude, de acordo com aquilo que está acontecendo. Ou então você já tomou uma posição, a pessoa tomou outra posição, então você vai reagir diante da posição que a pessoa tomou contra você novamente. Aí você reage novamente. Então, irmãos, nós temos que ficar ligados. Nós podemos fazer várias coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas fazer todas as coisas sem fugir da parte nossa cristã, sem agredir pessoas, sem xingamentos, sem palavrões, sem empurrar pessoas. Não, o cristão, ele sempre vence as batalhas debaixo de oração, com o joelho no chão. É isso que derruba Satanás, é isso que abala o inferno, é oração, não é xingamento, não é palavrão, não é empurrão, isso não resolve, não, só piora, porque tem uma reação da pessoa no outro lado, um abismo sempre puxa outro abismo. Então, amados, nós precisamos verdadeiramente seguir em frente com aquilo que Deus colocou em nosso coração. Deus colocou no seu coração algo, então você fala assim, aí você recebe aquela palavra, eu quero, eu vou fazer, eu vou lá. Então você vai, irmão, vai aparecer, por que eu estou falando isso? Vai aparecer obstáculos, vai aparecer talvez impedimentos, mas você vai fazer o quê? Você vai ter a atitude de seguir firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Muitas coisas vão aparecer para te impedir que aquilo aconteça. Então, irmãos, outro dia apareceu uma pessoa aqui na igreja, aí, o Jonathan até sabe disso, aí eu falo, fica firme, na sexta que vem, só dá volta aqui, para que a gente possa orar para a senhora novamente, só quer ficar liberta disso, quero, vai aparecer impedimento, vai aparecer, algo para travar, impedir que a senhora venha até aqui. Falou em alto e bom som ali atrás, eu vou vir sexta-feira na igreja. Nós estamos esperando ela aí.
Entendeu, irmão? Como é que é o negócio? Na sexta ela passou mal, na outra eu vou fazer. É um processo. Processo quer dizer, você vê na justiça, demora, é um processo, até cai no advogado, cai na mão do juiz, cai na primeira instância, segunda instância, terceira instância, vai por aí afora. Então, dependendo, né? Às vezes resolve lá na primeira, mas tem que esperar a chegar o dia da audiência para você ir lá. Então, assim também são as coisas da parte de Deus. Não vem. Quem perdeu nós aqui, Deus que perdeu, não, a pessoa mesmo, a pessoa que perde. Então, irmãos, tem pessoas que desanimam no primeiro obstáculo. Hoje eu preciso ouvir a palavra, hoje eu tenho que ir na igreja, hoje eu preciso, não quero saber disso, não quero saber daquilo, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Naquele momento que você determinou, o inimigo já começa a trabalhar, ou no tempo, para chover, ou no carro, que não quer pegar lá na garagem, você sabe quem tem carro, ou no calor, ou a criança que chora, ou a dor de cabeça que dá em você. Então, quando você determina, você já tem que começar a ficar em espírito, em oração, para você vencer as barreiras, vencer os obstáculos. E quando você vem assim, esforçando, fazendo a sua parte, você pode ter certeza, você sai com a sua resposta, você sai verdadeiramente com o seu milagre. É assim que Deus trabalha, irmãos, é assim que Deus faz. Deus às vezes nos leva lá no limite, quando você acha que não vai dar, vamos supor, o seu limite é daqui da parede, aqui dessa coluna, na outra lá. Aí você chegou aqui orando, com o joelho no chão, chorando, madrugada, nada, você vai andando. Aí quando você está na parede, você chega na parede e fala assim, até aqui não aconteceu nada. Ah, meu Deus, será que Deus me abandonou? Aí Deus fala com você, não, é hoje, é aqui. Mas daqui até lá, talvez passou uma semana, talvez passou um mês, talvez passou 6 meses. Mas você ainda não chegou lá. Quando você chega lá, que você está no limite, aí Deus age. Deus até às vezes faz isso, porque Deus não é ruim não, é para ver, para te mostrar o tamanho da sua fé, se ela é grande ou se ela é pequena. Tem muitas pessoas que falam que tem muita fé com as pessoas. Eu tenho muita fé, tem que ter fé. E isso é porque é a pessoa que está passando na luta. Mas quando ela passa a luta, ela vê que não é para aquela pessoa que ela está falando para outra. Irmãos, Deus está falando. Deus está falando o quanto nós somos pequeninos na presença dEle, da nossa pequenez, o quanto nós precisamos dEle na nossa vida, todo instante. Você pode ter dinheiro, pode ter boa saúde, pode ter um bom marido, pode ter uma boa esposa, bons filhos, mas o principal dentro da nossa casa é Deus. É Deus. É Deus que vai fazer diferença. Eu conheço pessoas que não sabem mais aonde colocar dinheiro. Mas você pergunta a pessoa infeliz, falta algo na vida da pessoa para completar a felicidade dela, falta algo importante na vida dela, e eu estou falando nitidamente aqui do Senhor Jesus naquela vida, para ela verdadeiramente ser feliz, que o dinheiro pode ajudar, mas não traz felicidade. Ele te pode trazer um conforto para você ter acesso a hospitais, a viagens, para o exterior, para dentro do Brasil mesmo, que é muito grande, país de dimensões enormes. Então é preciso que você entenda que o principal na nossa vida é Deus. É Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala bem claramente para nós: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, eu te falo que tem crente com medo do diabo. Ah, não vou passar não, que o negócio está complicado. Passar na encruzilhada, irmão, o negócio está feio lá. Passar na encruzilhada, a pessoa, um cristão tem medo de passar, não, está muito feio lá, tem vela, tem cabeça de boi com vela dentro, tem frango preto, frango amarelo, frango vermelho, eu não vou passar ali não, eu vou dar a volta na rua. Irmãos, maior que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Agora não tem jeito, né? Terça-feira passada, eu estive lá no cemitério municipal. Conhecida minha, muito querida, né? Mais conhecida da minha esposa, mas eu fiz umas 2, 3 visitas na casa dela, participei do culto de ação de graça lá também. E ela faleceu. Agora, né? Ela está com problema de câncer desde 2023, quando ela descobriu.
E aí faleceu agora. Aí o cemitério lotado de carro, portão fechado. Eu encostei o carro lá em cima, naquela rua do cemitério mesmo, que o sala no Bom Pastor, lá em cima, é a única vaga que tinha. E desci pelo passeio do cemitério ali, porque o outro lado estava, o sol estava muito quente, desci no lado de cá que tinha sombra. Aí é diferente. Eu vi vários trabalhos de macumba, vários franga, urubu, sei lá, tudo lá naquele passeio. Mas não dava para passar ali. Eu ia passar, o caminho estava livre, mas no canto tinha uns negócios. Mas estava com um cheiro terrível de coisa podre. Aí eu falei, não tem jeito. Mas se não tivesse aquele cheiro, a macumba ali, eu passar repreendendo aqui, mas eu desci ali, mas não tinha condição de passar. Passei para o outro lado, o cheiro estava muito forte. Eu fico bobo o seguinte, como tem pessoa que é enganada. O frango que ela fez, macumba, está lá, a Zé está comendo arroz e feijão, o dinheiro do frango que ela vai levar para casa, ela fez macumba, gastou dinheiro numa coisa, não vai resolver nada para ela. Até o contrário, vai levando ela mais ainda para a condenação eterna. Irmão, gastando dinheiro com uma coisa não vai resolver nada, trabalhando para o inimigo. Então, é preciso a gente entender. Então nós estamos vendo aqui que Jesus, ele foi preparado para começar a sua jornada de morte, de cruz, sua jornada de levar porta na cara, de ser chutado, de ser zombado, de ser crucificado, chicoteado, coroa de espinho. Então aqui começa a jornada. Ele foi se fortalecer no deserto, levado pelo Espírito Santo. Então é preciso ter entendimento. Por isso que o título hoje é Alicerçados em Jesus Cristo. Irmãos, nenhum de nós aqui está livre. Vamos pegar um primeiro exemplo. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o 5. Os irmãos já conhecem, nós estamos falando aqui de estar alicerçado. Ora, a serpente, quem que é a serpente ali? O diabo. Era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, nós estamos vendo uma historinha pequena, de um versículo 1 até o 5, até o versículo de número 5, mas, segundo os historiadores, essa conversa levou mais de 100 anos, que Eva sabia que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha que o inimigo ficou ali tentando, falando, é o tentador, falando, a serpente, falando, até conseguir convencer ela. Então você acha, quando o inimigo está falando da sua esposa, está falando do seu marido, está falando do vizinho com você, alguma coisa lá no seu trabalho, está achando que ele vai desanimar na primeira negativa sua? Ele vai ficar insistindo até você fazer aquilo que ele quer, vai destruir você, destruir seu emprego, destruir seu casamento, destruir sua saúde. Irmãos, quando uma jovem menina, né, vamos dizer aí, de 18, 19, 17, hoje em dia até 13, 14 anos, sabe com menina aí? Estou falando qualquer tipo de menina, estou falando uma menina de família, que é criada, talvez até dentro da igreja. Vamos colocar as meninas da igreja também no meio. Família minha também, no meio também, essa idade aí. Eu tenho muita sobrinha também, nova também. Colocar aí no meio. Você acha que no primeiro dia acontece qualquer coisa, uma menina de família? Não! Mas ali, a pessoa, ou ela ou o menino, fica ali todo dia, tentando conseguir o objetivo dele, que é ter uma relação com aquela pessoa. Aí,
Você acha que é fácil? O negócio é progressivo. Hoje é um beijinho, amanhã um abraço, amanhã um aperto, até acontecer. E depois que acontece uma vez, a menina até chora, alguma coisa, mas aí continua lá, o tentador ou a tentadora em cima. Não sei o que, te amo, princesa, até acontecer a gravidez. É progressivo, irmãos, o negócio não para ali não. Por isso, jovem, tanto o menino quanto a menina, o rapaz quanto a moça que está nos ouvindo pela rede social, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se proteja, evite, quer alguma coisa fora do casamento, sai fora, porque depois você vai ver o que vai acontecer, e ainda vai atrapalhar a vida da sua mãe e do seu pai ainda, que também vai ter que criar a criança para você. Porque nós estamos falando que o bicho, ele não desiste, irmãos. O diabo, ele é persistente, o diabo é perseverante naquilo que ele faz. Ele fica, se a pessoa não tiver um pouquinho de Jesus, um pouquinho de temor a Deus na sua vida, ela vai cair. Ele é incansável, ele pode receber 10, 15, 20 mil negativas, mas fica ali, sem sentir quem tem chance, ele fica ali, até a pessoa cair, ou até a pessoa sair da presença de Deus. Ele não aceita perder. A Bíblia fala isso para nós, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, e ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fica esperando a brecha, a oportunidade de agir. Irmãos, coisas que muitos cristãos não fazem, desistem fácil, é só aparecer um primeiro problema, a pessoa não conseguir resolver hoje, amanhã também não conseguir resolver, ela já começa a baixar a guarda. Quer dizer, ela está brigando, como se fosse um lutador de boxe, ela está brigando. Aí, na primeira soco que ela leva, por exemplo, que bate para lá e bate para cá, bate para lá e bate, só que ela fala assim, acho que eu não vou conseguir, que ela baixar a guarda, aí o outro só vem batendo, assim que ele faz, até vencer. Quem por quê de quê? Desiste fácil da luta, ou das lutas que são muitas, cansam rápido. Eu vou orar só 10 minutos, porque parece que não está resolvendo, aí hoje é 10, amanhã é 5, depois é 1, depois não é nada mais, não ora mais. Aí a Bíblia fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração vem junto com a ação, com a atitude, com a perseverança. Então, irmãos, o bicho não aceita perder. O nosso Deus nos fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas nós temos que ser perseverantes, nós temos que ter atitudes, principalmente atitude de cristão. Não é atitude de vencer a pessoa no tapa, na pancada, no xingamento, no empurrão, não. Atitude de cristão. Cristão ora, cristão clama ao Senhor, cristão pede a Deus, cristão chora, mas não agride, não bate. Quem faz a nossa justiça é Deus, é Ele. Porque a nossa justiça talvez dá chance, se fosse a nossa, dá a chance da pessoa reagir. Talvez a nossa justiça com um empurrão, o cara amanhã vem, o cara te dá 2. Mas quando é Deus, Deus sabe aonde vai ferir aquela pessoa que está te agredindo, porque nós somos separados pelo Senhor. Irmão, você não é qualquer pessoa não, eu não sou qualquer pessoa não, nós somos ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Nós temos a marca da promessa sobre a nossa vida, aleluia. Então nós temos que verdadeiramente confiar nisso. Nós temos que confiar nisso. Talvez você está chorando, você está gemendo, eu não estou vendo nada, não estou vendo ninguém chorar aqui. Mas como está o seu coração? Eu não consigo enxergar o seu coração.
Alguém, alguma super-homem por aí consegue ver como é que está meu coração? Alguém consegue ver meu coração daí, como é que está? Se está legal, não sei o quê? Não consegue. E eu não consigo ver o seu, mas Deus vê. Deus sabe como está a sua mente, seu cérebro, cada parte do seu corpo, Deus sabe. Irmãos, Ele está conosco todos os dias, para sempre. No fogo, Ele está com você. O que é o fogo? Nas provações, Ele está com você. Na cova dos leões também, que é uma figura de linguagem, Ele está com você. Se Ele quiser, Ele não deixa você entrar no fogo. Mas se Ele quiser, Ele deixa entrar, mas entra com você. Cova dos leões, talvez você está com o pé na porta já, para ser lançado lá dentro. Mas se você for lançado, sendo servo de Deus, é com a permissão de Deus. Ele vai entrar junto com você e vai fechar a boca dos leões, aleluia. Ele vai entrar, você tem que ter essa confiança. Irmãos, nós, conforme nós falamos, nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Nós somos diferenciados. Nós somos diferenciados porque nós estamos aqui verdadeiramente carecendo do poder de Deus na nossa vida, para a gente continuar vivendo nesse mundo até a volta do Senhor, até a nossa partida daqui. Nós carecemos, nós entendemos isso. Irmãos, Eva e Adão caíram por dar ouvidos ao diabo. A gente não pode sacrificar, ou condenar, ou julgar nenhuma menina lá na mocidade dela, ou um jovem também na mocidade dele, que cometeu algo dessa forma, e hoje a menina está grávida, e hoje ele é pai com 13, 14 anos, 15 anos de idade. A atribuição da vitória disso aí foi de Satanás, mas tem outros fatores que fazem a pessoa se envolver numa dessa. As paixões da carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Que talvez a mãe e o pai talvez não passaram para os seus filhos nem para os netos. Tem gente que pensa assim, isso é errado. Eu criei os meus filhos, ensinei eles na presença de Deus, agora eu vou abandonar eles. Não, eles tomam a atitude que eles quiserem, que são de maiores. Um exemplo, filho de maior. Mas você tem que continuar a oração, porque os filhos que são seus, na verdade, estão emprestados para você. Os filhos são a herança do Senhor. E aí, vai piorar a situação ainda. Aí quando esse filho, ele tem lá um filho que é o seu neto, aí você fala assim, eu criei você, agora você vai criar o seu filho. A gente fala isso aí, né? Muitas pessoas falam. Mas não é assim que tem que acontecer. Enquanto você tiver como uma pessoa, a base de sustentação da sua família em oração, você precisa orar para o seu filho e para o seu neto também. É o que é da sua família. Se eu abandonar seu neto na rua, mas não vai mesmo, mas não vai. Você não tem a obrigação de cuidar do seu neto, mas obrigação de orar pelo seu neto você tem. A gente quer fazer isso? Não. Assim porque está precisando? Não. Isso aí tem que ser uma constante na nossa vida. Orar para a família. Orar para a família. Então, irmãos, Eva e Adão caíram por dar ouvidos ao diabo. Nós temos que conversar com Deus. Quando o bicho começar a soprar no seu ouvido, você não consegue, isso aí é impossível para você, você não tem instrução para isso, você não tem estudo para isso, você não fala inglês, não fala francês, não fala holandês, não fala irlandês, não fala grego, não fala aramaico, não fala hebraico, você não vai conseguir aquele emprego lá de jeito nenhum. Pelo menos 3 idiomas aí oficiais você tem que saber, pelo menos, ou 2 pelo menos, né? Que é o inglês e o espanhol, você tem que saber. Você sabe falar, não sei não. Então não vou lá não. Não vou lá não, porque já vi falar que tem que fazer isso e tudo, então não vai dar para mim não. Irmãos, a pessoa que está falando, talvez nem sabe que tem que fazer isso lá naquele hotel, talvez nem sabe. Às vezes é inscrito lá que você tem que ter também um básico daquilo. Então, aí é diferente. Às vezes a pessoa nem sabe, que não dá para você. Aí você desanima rápido, mano.
Nós temos um Deus, nosso Deus não é Deus de confusão não. Se está pedindo lá no currículo que tem que ter lá, é um pedido do hotel, você tem que falar o básico de inglês e espanhol. Se você não tem aquilo, nem currículo para lá, ou nem fazer entrevista lá, você não vai, porque você já sabe que você não fala isso. Agora, se você falar um pouquinho, você vai lá. Se falar um pouquinho, você vai lá. Então, irmãos, vai ter pessoa que desiste rápido. Desiste rápido. Vamos passar para o nosso aqui objetivo na igreja. Talvez Deus está te tocando, né? Ó, vai lá, começa a participar do louvor, vai lá e pede lá, né? Você quer participar do louvor, eu quero cantar lá na igreja, eu quero tocar na igreja, eu toco um pouquinho de violão, eu toco um pouquinho de guitarra, eu toco um pouquinho de teclado, de bateria. Eu falo, não vou não vai dar certo, os outros vão ficar molhando, eu vou errar, não sei, não, irmão. Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Então você tem que se preparar. Você vai vendo os outros como é que vai, você vai se preparando. Eu lembro quando a primeira vez que nós fomos pregar lá na igreja, lá no bairro Bonfim, eu sempre vi os outros pastores que me antecederam, passava na minha frente. O dia que o pastor Daniel não ia no domingo, aí esse pastor pregava no domingo, e todo mundo no domingo ficava esperando quem? O pastor Daniel. A igreja lotada. O dia que o pastor Daniel não ia, que ia um outro pastor, o pastor subia no púlpito, parecia que estava até com Parkinson, né? Tremendo tudo. Assim, será que o pessoal vai entender o que eu estou falando? Claro que vai, porque Deus é que vai falar na sua boca. Mas a pessoa ficava esperando lá. Aí eu fui vendo aquilo tudo, e eu no diaconato, encostar na parede, fui vendo aquilo tudo acontecendo, vi com vários pastores que passaram na minha frente lá. Uma hora vai chegar a minha vez, e eu fazendo um instituto teológico, falei, vai chegar a minha vez. Aí fomos consagrados pastor, mas aí tudo bem, parece um culto de quarta-feira, aí mais ou menos, sexta-feira e domingo, era o pastor Daniel, o pessoal já vinha esperando ali. E sexta-feira, irmão, igreja mais cheia, pessoal mais envolvido, os irmãos tá aí, os antigos, era cair gente para todo lado, os irmãos tá aí. A irmã Custódio, a irmã Graça lá, Isabel, mano, caía gente para todo lado. Eu vi como é que a igreja, o pessoal estava mais interessado. Você vê que está tendo uma peneirada, já começou a peneirada, é isso que eu estou falando, o pessoal está dormindo. Então, caía gente para todo lado. Então, sexta-feira, geralmente, o pastor ia. E no domingo também, mas às vezes acontecia alguma coisa que não ia. Aí chegou o grande dia. Vi vários pastores que reclamavam, meu Deus, hoje, domingo, a igreja todo mundo lotado esperando. Aí eu falei, uma hora vai chegar. Aí chegou o grande dia. A irmã do Jonathan liga para a Natalita e fala assim, pastor Moisés, o pai não vai poder ir. Vai estar com a pressão um pouquinho alta, lá atrás. Você pode fazer para o pai lá domingo? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, posso. Ah, irmão, para que eu fui falar aquilo? Aí comecei a preparar a mensagem. Orando a Deus, preparar uma mensagem. Não, essa não vai estar boa. Não vai estar boa. Aí teve um fazer, é agora. Aí já chegou no sábado, já tinha rasgado umas 3, 4 mensagens. Aí chegou no sábado. Eu falei, Senhor, é essa. O Senhor é comigo. Eu vou lá. E Deus falou, eu sou contigo. Então, vamos lá. Aí chegou, estou lá em cima orando, o suor descendo, o louvor lá embaixo, a igreja lotada. Aí eu passei perto da irmã que já está na glória, a irmã Ordália. A irmã Ordália falou assim, vai lá, que Deus é contigo, nós vamos estar intercedendo por você aqui. Aí eu desci, peguei mais força, aí eu desci. Quando eu passei no cantinho da igreja, irmão, todo mundo já fez assim, não viu que não era do chefão. Aí me deu vontade até de dar uns 3 passos, só com o olhar deles me deu vontade de dar uns 3 passos para trás e não ir mais. Falei, não, eu tenho que ir. Aí eu fui. Aí depois que deu uns 10 minutos de pregação, irmão, começando em 10 minutos, que firmou, que começaram a falar, amém, glória a Deus lá. Aí o Espírito Santo foi mostrando, também você consegue. Aí vamos pregar. Quando vê, acabou o culto, eu queria até pregar mais. Então, irmãos, que você tem que ser perseverante. E o inimigo soprando, descendo a escada, assim, ó, você vai ficar sem jeito lá e depois você não vai subir lá mais. Soprando no ouvido. Então, é assim, irmão. Então você tem que partir para cima, enfrentar. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos,
Nós não temos que conversar com o diabo, nós temos que conversar com Deus. Às vezes a pessoa dá ouvido ao diabo, fica escutando o diabo falar, mas não ouve a voz de Deus, para não fazer aquilo, para não ir lá, para não proceder daquela forma. Mas fica olhando, escutando, né, o bicho sussurrar no ouvido dela, que ela tem que fazer. Irmãos, o que Deus prometeu para nós não foi qualquer coisa não. Ele está falando aqui de dinheiro, de pedra preciosa, de prata, bronze, ouro, nada, diamantes, esmeralda. O Senhor prometeu a vida eterna, irmãos. A vida eterna, sem dor, sem problema financeiro, sem problema psicológico, sem nenhum tipo de enfermidade. A vida eterna, eterna. Quer dizer, não tem limite, é para sempre. Vamos pegar um outro texto básico para você entender que nós devemos estar alicerçados em Jesus Cristo. Lucas 22, vamos ler do 1 ao 5. Olha lá, irmão, olha lá. Olha. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Matar Jesus, está procurando um jeito. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou no coração de quem? De Judas, discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Nós aqui, ó, somos a mesma coisa. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então quer dizer, entra só lá fora? Não, entra na igreja também. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitões, e de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Irmãos, olha o dinheiro aí no meio aí, ó. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Jesus, o que a sociedade, o que esse povo corrompido pelo pecado, ele pode fazer para destruir eu e a você, ou a nossa família? Vocês fizeram isso com Jesus, e quem fez com Jesus? O próprio discípulo de Jesus. Vamos lá. Então, irmãos, por que nós estamos falando isso aí? Ó, Judas não estava entendendo nada do que ele estava ouvindo de Jesus. Jesus cansou de falar, assim, o meu reino não é aqui não, eu não sou deste mundo. Meu reino é lá em cima, no céu, não é daqui não. Eu vim aqui para salvar e buscar o que se havia perdido. Mas Judas não estava entendendo nada disso. Só depois da traição é que ele conseguiu enxergar o que ele tinha feito, que ele viu que pegaram Jesus, prenderam ali Jesus, fizeram que Jesus não deixou nem Pedro queria brigar, tanto é que ele cortou a orelha do soldado Malco. A soldado era, na verdade, era um servo de um sumo sacerdote, né? E ali Jesus não, banha em espada, foi lá, colou a orelha daquele servo no lugar. Perfeito, ficou perfeito, e ninguém viu que era um milagre aconteceu ali. Você vê, colocar uma orelha no lugar, tem que levar ponto, fazer aquilo tudo, nada, pois ali parou até de sangrar, mas ninguém quis saber, estava tão obcecado em Jesus que não observaram isso. Mas aquele que teve a orelha cortada, a Bíblia não fala dele, depois dessa situação, mas eu que digo que ele converteu, porque falou, como é que a minha orelha ficou no lugar perfeita? Geralmente naquela época, que a medicina não era tão evoluída igual nos dias de hoje, ele ia ficar sem orelha, mas ele ficou perfeito. Então, irmão, só que Jesus já sabia que Judas ia fazer aquilo. Jesus sabe o que você está pensando aí, irmão. Jesus sabe o que você está precisando aí, minha irmã. Ele sabe. Você não precisa falar para mim, não precisa falar para os irmãos, mas Ele já sabe o que você precisa, e Ele sabe o dia que Ele vai te dar a sua bênção. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode. Lucas 22, 21. Glória a Deus. Mas
eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E aí? Ele não tinha prendido Jesus ainda não, mas estava sendo já assim, eis a mão do que me trai está comigo. E Judas estava lá, 22. Agora olha só o perigo. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Opa! Aí, irmãos, Judas era discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus aqui também. Mas Jesus hoje está na pessoa do Espírito Santo, que é o outro Consolador. Então tá, nós somos discípulos. Todo aquele que está dentro da igreja, que pega a palavra, que fala de Jesus, é discípulo de Jesus. Então vamos lá. Mas ai daquele homem que por quem é traído. Quantas pessoas têm estado em roda de amiga aí, assim, você é da igreja? Eu vou lá de vez em quando, porque está lá no meio dos amigos, não pode ter vergonha de falar. Eu vou lá na igreja lá, mas eu vou lá porque a esposa vai, ou o marido vai, ou minha filha me chama lá, mas eu vou lá, mas não sou evangélico, não sou cristão não. Eu vou lá porque às vezes eu gosto de ir lá acompanhar. Mas talvez a pessoa que está aqui, mas porque está lá não pode ficar envergonhado lá no meio dos amigos. Então olha lá, mas ai daquele homem por quem é traído. Está traindo Jesus? Então, ai daquele homem. Quando Deus chega a falar esse ai aí, irmão, a mão de Deus pesa em cima da pessoa. Aí a pessoa para numa UTI, a pessoa perde tudo, a pessoa é acidentada, a pessoa às vezes fica paralítica, né? Porque a vingança de Deus, ai daquele, está avisando para não fazer isso. Tudo aquilo que você negar o Senhor aqui, será negar lá em cima também. Então é preciso a gente observar como está a nossa vida de cristão. Deus sabe tudo que está em nossa mente e em nosso coração. Tudo o que está no seu coração, tudo que está na nossa mente. Por causa de quê? Antes mesmo que qualquer um de nós fosse formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Seu coração ainda era uma pintinha assim lá, pequenininha, igual, menor do que um grão de mostarda. Deus já te conhecia, Deus já me conhecia. Olha só o que nós estamos falando aqui, irmãos. Então, o principal plano de Deus sempre foi a nossa salvação. Tanto é que Jesus foi o plano perfeito, nós estamos sempre falando que foi o plano perfeito de Deus. Então Jesus tinha a missão de não falhar, de não errar, porque o plano tinha que dar, era o último plano. Jesus tentou de várias formas evitar, Deus evitou de várias formas evitar uma morte de cruz, mas não teve jeito a não ser enviar o seu próprio filho aqui embaixo, nessa terra corrompida pelo pecado. Vários profetas passaram antes de Jesus aqui, e falharam de alguma forma. Teve vários períodos, inocência, consciência, governo humano, da lei, né? Hoje nós estamos vendo o período da graça. Período da graça. Depois disso já vem o milênio, que já é o quê? Já é a grande tribulação. Irmãos, presta atenção, essa palavra aqui é séria. Se muitas pessoas estão saindo da presença de Deus, com o Espírito Santo dando a oportunidade da pessoa reconhecer os seus pecados, né? O Espírito Santo convencendo o homem do pecado, falando com o homem, né? Às vezes através de um versículo, através de um louvor, através de uma pessoa no ônibus, através de uma pregação na televisão, no YouTube. Espírito Santo falando. Imagina na grande tribulação de 7 anos, os primeiros 3 anos e meio vão ser de muita falsa alegria, de fartura, de dinheiro, vai ser muita coisa, tudo enganoso. Dos 3 anos e meio para lá, quem não tiver a marca da besta, não vai às vezes poder comprar nem comer. Aí a pessoa vai aceitar a marca da besta para poder ter uma vida aqui embaixo. E depois vai para onde? Condenação eterna. Condenação. Então, irmãos, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós temos
que sair é na primeira leva, é no arrebatamento da igreja, porque essas pessoas que vão ficar, muitos não vão aceitar também a marca da besta, mas vão passar por dificuldade. O Senhor quer nos tirar daqui sem passar por nada disso. Mas muitas pessoas têm brincado, as igrejas cada vez mais vazias por aí. Então, irmãos, nós precisamos entender o que Deus está falando. A Bíblia está nos mostrando tudo isso aí. Tem pessoa que dorme, aí está mostrando que já está acontecendo isso. É só você começar a ler e começar a ver a movimentação de tropas, amor de muita enciaria, muitas enfermidades, muita adversidades, né? Vamos dizer assim, muita inversão de valores. Vamos lá, irmãos, mas nós precisamos entender que o inimigo não quer que isso aconteça. Ele não quer que aconteça o arrebatamento da igreja, mas vai acontecer, e ele sabe. Então ele também está acelerando o quê? A facilidade da pessoa sair da igreja e ir lá para fora, vamos dizer assim, conhecer outras coisas, usando sensualidade, usando todo tipo de sujeira, de arapuca, para que a pessoa venha cair. E quantas pessoas têm caído? Quantos casamentos destruídos? Quantos ministérios destruídos? Quantos falsos profetas, que a Bíblia fala que ia aparecer as igrejas, então, um montão de igrejas lotadas disso aí, de falsos profetas, pregando heresia em cima do púlpito, e a igreja está satisfeita porque pode tudo, é a igreja da porta larga, pode tudo. E a Bíblia fala que a porta que a igreja vai entrar precisa ser uma porta estreita, que é Jesus. Não é uma porta larga, mas estreita. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Ele tem uma vantagem, o inimigo. Ele tem uma vantagem. A porta que leva à perdição, ela é larga. A que leva à vida eterna é estreita, que precisa passar por Jesus. Mas a que leva à condenação eterna é larga. E espaçoso é o caminho é muito largo, pode passar muita gente. Mas o caminho que leva à vida eterna, ele é o quê? Apertado. E a porta estreita. Por que ele é apertado? Ele é apertado porque nós temos que renunciar muitas coisas na nossa vida. Renunciar os prazeres mundanos, renunciar a concupiscência da carne. Precisamos renunciar, senão a gente não entra no céu de jeito nenhum, porque tem que passar por Jesus. Para passar por Jesus tem que estar nas condições, não nossas, mas nas condições e vontade de Deus, aleluia. Então, irmãos, temos que vigiar e orar para vencer o nosso adversário. Quem que é o nosso adversário? É algum time de futebol? Não, é o diabo. É o diabo. Então, amado, você tem feito isso? Vigiado e orado? Vigiar primeiro e orar depois. Não é orar, depois vigiar, não. Vigiar primeiro, depois orar. Você tem feito dessa forma? Você tem orado todo dia, irmão? Todos os dias você tem orado? Na hora que você deita, na hora que você levanta, na hora do almoço, na hora do jantar. Sempre assim, irmão, eu falo isso, eu mexo lá no fundo, né? No pensamento, entendimento da pessoa, para a pessoa lembrar. Sempre que você for comer alguma coisa, sempre estou mexendo nessa parte aqui, para os irmãos entender a importância de você agradecer a Deus. Se você está comendo pela boca, sentindo o gosto da comida, porque você está com saúde e Deus está permitindo. Que muitas pessoas estão sendo alimentadas no soro, não podem engolir nada, porque está com problema na garganta, porque talvez não pode comer, que tem que fazer exame no outro dia, então está no soro. Mas você está alimentando pela boca, porque o Senhor está permitindo isso, está te dando saúde física e saúde espiritual para você estar aqui. Então, irmão, sempre lembrando, quando você colocar uma garfada, vai ser de arroz e feijão na sua boca, e sentir o gosto do feijão, o gosto do arroz, você, Senhor, muito obrigado, graças a Deus eu estou aqui. Do que estar deitado lá num leito de hospital, que nem sabe se vai sair de lá.
Só mesmo com a permissão de Deus que a pessoa sai de lá. Só mesmo com a permissão de Deus também que a gente volta para nossa casa. Então, irmãos, Mateus 16, 13 até o 17. Glória a Deus. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Presta bem atenção nisso aí, ó. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Presta atenção aí, irmão. Olha só, o Espírito Santo revelou a Simão, Pedro, chamado de Simão, às vezes Jesus chama de Pedro, revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Ah lá, Simão Pedro, Filho, tu és o Cristo, Filho de Deus. O Espírito Santo que revelou, Jesus foi o Espírito Santo que te revelou. Então vamos lá. Irmãos, isso não é para qualquer um não. O Espírito Santo fica revelando para qualquer um, só para quem tem intimidade com Ele. Ele revela as coisas. Então, nem todas as pessoas estão dizendo, pô, Deus está me falando isso. Irmão, tem que ter cuidado. Será que é Deus que está falando mesmo? Qual Deus que é Deus com letra maiúscula, qual Deus com letra minúscula? Ou Ele que está pensando aquilo para estar falando para a igreja? Então tem que ter cuidado. Mas ali, Jesus falou assim, foi Deus que te revelou. Olha lá. Tu é filho do Deus vivo. Aí vamos lá na 17, vamos ver. E Jesus respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Quer dizer, ele sabia, foi Deus que revelou para ele. Então vamos lá. Quer dizer que ele tinha intimidade, mas não pode vacilar, irmão. A gente não pode vacilar na nossa fé. Isso está no versículo do capítulo 16, versículo 13 até o 17 que a gente leu. Mas temos verdadeiramente que ter entendimento das coisas de Deus para ficar ligado. Agora, olha só o que aconteceu. O Espírito Santo revelou para Pedro, com intimidade, no mesmo capítulo, versículo 21 ao 23, vamos ver o que aconteceu. Aí depois dessa revelação, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, porque Jesus já estava falando da morte dele de cruz. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Aí, irmão, o Espírito Santo não acabou de revelar para lá que Jesus era filho de Deus? Ali quem está falando agora no ouvido de Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está vendo, irmão? Você tem que ter intimidade. Então eu estou falando aí, ó. O Espírito Santo pode te revelar muita coisa, mas você não pode dar brecha, porque o inimigo também sopra. Jesus falou, repreendeu assim, aparta-me de Satanás. Chamou de Satanás, que Satanás estava falando na boca dele, para ele não ir para Jerusalém, para ele não ser crucificado, para que nada acontecesse a ele. Mas Jesus sabia que precisava ir para Jerusalém e ser crucificado e morrer por nós. Então, ali está nitidamente escrito, para a gente. Nós temos que ter discernimento, quando é Deus que está falando com nós e quando é Satanás que está sussurrando no nosso ouvido. Quem tem falado com você ultimamente, irmão? É Deus? Será seu próprio entendimento ou inimigo?
Ah, mas eu estou em dúvida se é eu que estou pensando em fazer aquela visita. Eu estou em dúvida, estou pensando que se é eu que estou fazendo isso ou se é Deus que está me falando. Ora a Deus, peça discernimento ao Senhor. Você vê que lá nos dons espirituais está lá revelação, interpretação de língua, dom de discernimento, de profecia. Então peça a Deus esse discernimento para saber se é você que está pensando, está com vontade de fazer aquilo, você é Deus que está falando com você. Isso é discernimento. Você entender para você não fazer errado. Jesus sabia quem estava falando na boca de Pedro para desanimar. Desanimar de ir para Jerusalém ser morto por nós. Então, o homem que antes o Espírito Santo revelou que Jesus era o Filho de Deus, agora permite Satanás que falasse na boca dele. Mas Jesus sabia quem estava falando na boca dele, porque Jesus é o próprio Deus e Ele está aqui no meio da gente. Ele está aqui. Irmãos, temos que ter cuidado para não dar brecha ao inimigo em nenhuma área da nossa vida. Irmãos, está um dinheirinho ali fácil, né? Ali dando bobeira na mesa onde você trabalha, ou na sua casa mesmo. Talvez tem um sobrinho seu, tem família sua na sua casa lá, está lá, tem uma nota de 100 em cima da mesa lá. Ah, não tem câmera aqui. Ah, eu vou pegar essa nota que não tem dono, vou pôr no meu bolso. Irmãos, alguém, aquela nota apareceu ali, alguém é o dono dela, alguém perdeu aquela nota, não é sua. O cristão faz isso? O cristão faz isso, irmão? Pega aquela nota, não tem ninguém olhando, eu vou pegar. Agora, presta atenção, irmão, tem que ter discernimento. Você acha uma nota de 100 lá na rua Alt, tem 400, 500 pessoas passando lá naquele momento. Você achou uma nota de 100, você vai sair perguntando de quem que é a nota? Não, você vai pegar e vai pôr no bolso, você está na rua, porque se perguntar, se eu estiver passando essa nota do senhor, eu vou falar que não é minha não. Mas se perguntar a qualquer outra pessoa lá, que não seja, né, uma pessoa cristã, é minha, deixei cair aí agora, hein, moço, me dá aí para cá, pronto. Mas aí você não vai pegar. Agora, na sua casa, você pode até guardar, não perguntar a ninguém, vou esperar aparecer o dom, que você não pode dar para a pessoa errada, mas eu já sei que não é minha. Então, irmãos, nós precisamos entender isso aí. Mas o servo de Deus faz isso na casa da gente. Você pega, você vai na casa do seu sobrinho, tem lá, tem 10, vamos dizer assim, tem 10 refrigerantes lá, você está com o carro assim, tem 10 aqui, e acabou a festa, eu vou levar 2 para mim, não está vendo? Eu vou pular no meu carro, faz quanto que bebeu? Sabe que o cristão faz isso? Será que faz isso? Então eu vou falar com vocês, e vocês sabem disso aí, muitos que estão aí. Pois comeram o salgado do pastor Daniel, que já tinha até dado uma dentada ali, pegar em cima do púlpito, comeram um pedaço do salgado do pastor Daniel, já tinha dado uma dentada ali, eu vi. O pastor Daniel deixou o salgado, e aí foi atender alguém. Quando ele voltou, disse, cadê meu salgado? Já tinha até dado uma dentada, foi embora. Irmãos, pode fazer isso? Não pode. Eu não posso pegar o que não é meu. Por isso que eu estou perguntando se cristão faz isso. Então, irmão, nós temos que ter cuidado. Nós somos uma referência. Nós carregamos o nome de Jesus conosco. Eu saí lá de casa, lá agora, as netinhas até do Oswaldo, falou assim, paz, pastor, não sei o que, dentro eu vou, paz, não sei o que, já sabe que a gente é da igreja, então. Talvez você sai de casa discutindo, assim, não briga não, pastor, você fala isso, te arrebenta. A pessoa, não, te arrebenta por dentro. A pessoa, não briga não, pastor, você vai para a igreja agora, você é uma criança de falar isso? Não briga não, irmã, só está com a Bíblia debaixo do braço, Jesus já te abençoou. Uma criança falar isso, você vem até chorando para a igreja, porque a criança está vendo que você cristão não pode fazer aquilo. Então, irmão, a gente tem que ter cuidado. Primeira coisa que o inimigo faz é o seguinte, às vezes você está numa situação que você discordar de alguém. Fala, eu não concordo com o que você está falando, não, só está errado. Isso aí vai ter consequências, você que está conversando uma coisa dentro da lei, da realidade, talvez até no serviço. Aí a pessoa, só para te ferir, ela sabe que você está correto, você quer fazer a coisa certa. Ela assim, mas o senhor não é da igreja? Um dia falou comigo lá, uma mulher lá no meu serviço, mas o senhor não é da igreja? O que tem a ver o serviço aqui, eu ser da igreja, com que a lei fala que tem que fazer isso e isso para o funcionário? O que tem a ver isso aí?
Agora então tem que perder porque eu sou da igreja. Então, irmão, mas aquele negócio já mexe com você. Se você não estiver preparado, ela mexe na sua estrutura quando usa esse nome igreja. Você não é da igreja? Então, por que você está discutindo aquele negócio de lixo que põe seu portão? A senhora não é da igreja? Pega o lixo aí, e ela também, e põe lá no caminhão para ela. Diz que é isso. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. O povo de Deus, ele é muito perseguido. Em todas as áreas, eles acham que você tem que ser bobo, você tem que estar sempre cedendo. Então, se você tiver certo, você pode debater aquilo sendo razoável, usando as palavras aqui, usando as palavras corretas, a palavra de carinho, conversando com a pessoa, exortando a pessoa, mostrando a pessoa como deve proceder naquela situação. Não brigando com palavrão, com empurrão, com xingamento, não. Mostrando que você é cristão, você é diferenciado. Mas você é mais esperto, quer dizer, você já está na presença de Deus e ele não está. Nós somos mais espertos do que ele, só nisso aí. Então vamos lá, irmão. Nós temos que ter cuidado para não dar brecha para o inimigo. Agora, era necessário o Senhor Jesus o quê? Morrer na cruz para a nossa salvação. Ele veio para isso. Ele não veio aqui para mostrar para ninguém que era Deus. Ele veio aqui para nos salvar. Foi a missão dele. Missão dele. Você está entendendo, igreja, como igreja que somos nós? Porque a igreja sofre tanto, porque a igreja é tão perseguida, porque nós estamos no caminho certo, irmão. O tempo não impede a gente, chuva, calor, qualquer tipo de carro que quebrou, carro que furou pneu, ônibus que atrasou, não impede quando você está focado em ouvir a palavra de Deus. Só quando tem jeito, mas seu carro quebrou, você tem que pôr o carro agora, no guincho, alguma coisa, aí acaba o culto, tudo bem. Mas se for coisa de minutos, você chega atrasado, mas você vem. Irmãos, sabe por causa de que é isso? Vai valer a pena. Você sabe que vai valer a pena. Jesus passou, teve um processo aí que eu acho que poucos de nós aqui enfrentariam o que Jesus enfrentou. Poucos de nós, aquilo tudo, poucos de nós. Estou vendo o próprio, já lá no começo do ministério, quando ele foi levado para ser tentado pelo Espírito Santo no deserto, muitos de nós ali já saía da presença. 40 dias sem comer, você não é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Vou transformar, enquanto eu estou com fome, vou comer de uma vez, pronto, acabou. Aí o pessoal que se dane aí, arruma outro profeta aí, alguma coisa, arrepende seus pecados para ser salvo. E eu vou embora, vou passar, estou com fome. Não, ele cumpriu a sua missão. Por isso nós estamos aqui para louvar, engrandecer e enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, falta pouco. Um poucochinho de tempo, só falta pouco, irmãos, falta pouco para a gente sair daqui, um pouquinho. Então, por isso que eu estou falando com você, irmão, agora vai apertar mais, pastor, mas em vez de só animar, a gente só está desanimando. Não, estou falando para a gente vigiar e orar, vai apertar mais. Falta de dinheiro, você vê pessoas falando mal das igrejas, mal disso, mal daquilo, né? E vai apertar mais, irmão. Mais pessoas vão sair, que não vão aguentar, porque o inimigo sabe que é a reta final. Por isso nós temos que orar cada vez mais. Ora, irmão, ora, todo dia. Precisou, está apertado, é oração. E para fechar, irmãos, Tiago 1,12. Glória a Deus. Bem-aventurado, felicíssimo o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, aleluia. Está vendo, irmão? Então, bem-aventurado o homem, né? Então, vai lá, quando ele for tentado, lá, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, irmãos, vale a pena.
Mas nós temos que suportar as tentações para a gente ser o quê? Quando a gente for provado, a gente vai ser o quê? Nós receberemos a coroa da vida. Só os fortes, só os valentes vão receber isso aí, porque tem que ser valente. Nessa caminhada que a gente está, no caminho que a gente está, que é Jesus, tem que ser valente para chegar no final, para chegar, passar na porta e entrar no céu. Tem que ser valente e corajoso. Medroso não aceita, irmão. Medroso escuta o sussurro do inimigo e põe o pé para trás. Mas nós não. Nós estamos firmes, prosseguindo firme, em busca da nossa vitória, em busca da nossa salvação. Aleluia. Nós estamos firmes nesse propósito. Então, meus amados irmãos, você que está nos assistindo pela rede social, a hora é essa e já é, que o Senhor está em busca ou à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A hora é essa. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, a hora nem é essa, já passou da hora de você aceitar o Senhor Jesus. Aceitar o Senhor Jesus. Ah, mas eu já aceitei. Não aceitou não, você está fazendo coisa, você está bebendo, você está fumando. E a Bíblia fala, quando há um encontro, quando há uma conversão, a Bíblia te explica, te mostra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Altíssimo e o corpo de cada um de nós se torna santo. Então o nosso corpo tem que ser limpo. Então nossa mente tem que ser limpa pelo sangue de Jesus. Se você continua fumando, bebendo, mas eu, mesmo assim, eu já entreguei minha vida. Não entregou, né, irmão? Porque quando você entrega, existe o que? Verdadeiramente a mudança de vida, existe transformação, existe um novo nascimento. É hoje a mudança, irmão. Pensa aí na sua casa agora. Talvez você está chorando, talvez você está com o olho lacrimejando, mas o Senhor limpará ou enxugará todas as nossas lágrimas, aleluia. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.